Olá, família! Bom dia, tudo bem? Bom dia para você, né, que está assistindo de manhã ou está assistindo ao vivo agora na estreia desse vídeo aqui no nosso canal, o Manual do Casamento. Boa tarde para você que não conseguiu assistir ao vivo, boa noite para você que está tendo a oportunidade só agora de assistir. E para você que está assistindo de madrugada, desliga e vai dormir. Assista esse vídeo amanhã, tá bom? Família, brincadeiras à parte, estou muito feliz de estar aqui hoje. E é necessário mesmo estarmos felizes, viu? Porque hoje nós vamos tratar de um assunto bem delicado. 3 formas de destruir um casamento. 3 formas, à luz da Bíblia, tá? Nós vamos falar a respeito disso. Já quero desejar a paz do Senhor também a todos que estão aqui no chat, acompanhando ao vivo. Se porventura é a primeira vez que você está aqui no canal, coloca aqui no chat se tiver ao vivo, fala assim, olha, minha primeira vez. E se porventura não for ao vivo, coloca aqui nos comentários também. E eu já quero dizer para você, seja bem-vindo à família do Manual do Casamento. Tá? Aqui nós somos uma família. Aqui não é um canal do YouTube, não é uma empresa, não é nada disso. Aqui é uma família. E todos os dias ficamos felizes em conhecer novos parentes, tá bom? Parentes não, né? Parentes parece que é algo tão ruim, né? Vamos colocar assim novos irmãos, né? Novos primos. Aí fica melhor, né? Soa melhor um pouquinho. E família, uma coisa importante, vocês estão vendo essa projeção aqui do lado? Isso daqui na verdade é o nosso site do Manual do Casamento. E aqui o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Quando você acessar manualdocasamento.net, aqui no seu celular, vai aparecer isso aqui, ó. Essa telinha de carregando, azul, né, toda bonitinha, ó, e veio para a página principal. Se você descer um pouquinho a sua página, você vai ver os nossos cursos, tá? E você vai ver isso daqui, ó. Quando a porta se fecha. É o nosso e-book para quem está passando por crise no casamento, para quem passou pela separação e precisa de ajuda. Esse e-book aqui, ele é gratuito e ele vai ajudar você a entender um pouquinho o que você ainda vai passar, efeitos psicológicos, né, emocionais, nesse período da separação. O que você vai fazer? Você vai descer até aqui, ó, vai clicar em fazer o download. Olha como é simples. E quando você clicar em fazer o download, vai vir para essa tela e você simplesmente vai clicar aqui, ó, de novo, fazer o download, arquivo em PDF gratuito. Ou seja, você não vai ter que colocar e-mail, você não vai ter que fazer cadastro, você não vai ter que passar cartão de crédito, nada disso. Só fazer o download e você vai poder fazer a leitura do e-book aí no seu celular, tá bom? Família, então vamos lá. Dito isso, vamos falar agora de 3 formas de destruir um casamento. Primeiro, eu quero começar falando sobre a isonomia do casamento. Porque, embora as pessoas digam, né, Diego, cada casamento é um casamento. Eu concordo plenamente com isso. Mas existe uma isonomia que regula todos os casamentos. Existem pelo menos 3 pilares que todo casamento deve ter e deve ser respeitado. Esses pilares são justamente os pilares que Deus instituiu como requisitos para que Deus pudesse transformar você e seu cônjuge em uma só carne. Ou seja, se você tentar se unir, né, em uma só carne com uma pessoa, mas não atendendo esses 3 pilares, esses 3 requisitos que Deus coloca, então o seu relacionamento poderá ser, à luz da Bíblia, adultério, poderá ser fornicação, poderá ser prostituição. Em outro momento eu vou explicar, na verdade já tem vídeos aqui no canal onde eu explico todos os pecados relacionados a casamento, relacionado a relacionamento, relacionado ao sexo, né? Seria adultério, prostituição, fornicação, imoralidade sexual, tá? Mas em outro momento a gente toca nesse assunto novamente. Mas vamos lá. Feita essa consideração, para que você se torne uma só carne com o seu cônjuge, você precisa obedecer 3 requisitos que Deus coloca. 3. O que seria esses 3? Quando nós vamos lá em Gênesis, no capítulo 2, nós já temos essa referência.
Porque a passagem diz bem assim: portanto, deixará o homem teu pai e tua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Neste verso apenas tem 3 fundamentos que precisam ser respeitados para que Deus então faça 2 uma só carne. O que seriam esses 3 princípios, esses 3 fundamentos? Primeiro fundamento: deixar pai e mãe. É o fundamento da independência. Se você quiser se tornar uma só carne com o seu cônjuge, é necessário que você gere uma independência dos seus pais. Quando a gente fala de independência, é necessário, antes que você entenda o que pode e o que não pode no casamento, nesse aspecto, nesse fundamento, é lembrar que, como filho, você depende dos seus pais para quê? Você depende emocionalmente, você depende financeiramente, você depende por estrutura, ou seja, você precisa de um lugar para morar, um quarto para dormir, uma cozinha para se alimentar. Então você percebe que na condição de filho para com os pais, você tem algumas dependências. Quando a Bíblia fala que você precisa deixar pai e mãe, significa que você precisa abandonar essas dependências. Ou seja, agora você não vai mais depender dos teus pais para a sua subsistência. Agora você e seu cônjuge serão independentes. Ambos deixarão de depender. Quando fala-se ainda em deixar pai e mãe e se unir, agora fala-se de um ato público, fala-se de um compromisso social. E esse é o segundo fundamento. Ou seja, quem deseja se tornar uma só carne, se casar, vai ter que assumir um compromisso social. E quando nós falamos em assumir um compromisso social, significa que na sociedade as pessoas olharão para vocês, no meio da sua família as pessoas olharão para vocês, no meio da igreja, da comunidade em que você vive, as pessoas olharão para você e seu cônjuge e verão os dois como um casal, como uma família, como 2 pessoas que decidiram viver juntos. Ou seja, precisa haver um compromisso social. E a terceira coisa que Deus pede para que se torne uma só carne, mediante esses 2 requisitos, quando cumpridos, é justamente você consumar as intenções de constituir uma família, de viverem juntos, de deixarem pai e mãe, de assumirem um compromisso social. Vocês consumam isso com sexo. Na hora que você faz o sexo, então celebrou-se o casamento. Agora constituiu-se uma só carne. Desde que seja o primeiro de ambos, tá? Mas isso a gente fala num outro vídeo. Agora que você já sabe os 3 principais fundamentos de um casamento, de uma só carne, eu vou falar sobre as 3 formas de você destruir um casamento. Que é justamente você ignorar esses 3 fundamentos. Mas, Diego, como é que eu vou ignorar isso na prática? Porque quando eu e meu marido casamos, nós atendemos a esses requisitos. E eu creio que Deus nos fez uma só carne. Ótimo, sem problema. Só que entenda uma coisa. Na vida, com exceção de Deus, que a Bíblia diz que Deus é eterno e que Deus não muda, todas as nossas circunstâncias, todas as nossas características mudam a todo momento. Você hoje é uma pessoa que tem uma visão totalmente diferente de ontem. Eu espero que após esse vídeo você crie novas concepções. Ou seja, nós estamos mudando o tempo todo. Aquele que dizia que amava e que morreria de amores, hoje infelizmente abandonou e foi embora. Você está percebendo? Então é possível que você atendeu esses 3 requisitos no passado, mas pode ser que hoje você não esteja atendendo. E eu vou trazer questões práticas aqui para que você entenda isso. Vamos começar falando da independência. Quando a Bíblia diz que o casal precisa ser independente, ou melhor, vamos usar a palavra aqui, autossuficiente, ou seja,
todas as carências afetivas, emocionais, espirituais devem ser supridas entre os dois, entre marido e mulher. A partir do momento em que o homem agora começa, ou a mulher começa a voltar a depender dos pais, agora nós temos um regresso aqui perigosíssimo. Ou seja, vocês deixaram pai e mãe, se afastaram, mudaram de cidade, foram constituir a vida de vocês. E aí, de repente, vocês agora querem ter mais contato com os pais, querem estar na presença dos pais todo final de semana. Vocês agora começaram a trazer os pais para dentro de casa, e quando eu digo para dentro de casa, não é geograficamente, mas é permitindo que eles opinem, que eles arbitrem, que eles aconselhem, que eles deem ordens. Tudo isso porque vocês voltaram a depender deles. Ou seja, voltaram a depender talvez financeiramente, com dinheirinho emprestado. Ah, vou morar na casa lá do meu pai porque a gente não paga aluguel e não sei o quê. Ou seja, vocês regrediram e voltaram a ter uma dependência dentro do casamento. E isso é uma violação de um princípio seríssimo. E casamentos são destruídos com base nisso. Deixa eu te falar uma coisa importante. No programa Meu Deserto, que é um programa que nós temos aqui no canal de restauração de casamentos, nós fazemos acompanhamento dos casais e temos muitas pesquisas que nós realizamos para levantamento de dados. Pasmem, mais de 70% dos casamentos que acabam, em um determinado momento do casamento, o cônjuge que está fazendo o programa de restauração consegue identificar o momento em que eles voltaram a depender dos pais. Emocionalmente, ou espiritualmente, ou financeiramente, ou geograficamente. E morar no quintal da casa, ou sobre o mesmo teto, ou na casa do pai, ou na casa da mãe, ou numa terceira casa que os pais tinham e cedeu para que eles morassem, mas foi o suficiente para que regredissem nesse princípio. Então, se você quiser destruir o seu casamento, um conselho para você: volte a depender dos seus pais, peça dinheiro emprestado, comece a depender de toda a sua carência afetiva, dos carinhos, do cafuné da tua mãe, sabe? Comece a levar sua família todo dia para ir almoçar e jantar na casa dos seus pais, e você estará dando um enorme passo para destruir o seu casamento. Aí talvez você pense assim: nossa, Diego, mas são meus pais. Sim, são os seus pais, são os sogros do teu marido. Sabe? São os pais do seu marido, são os seus sogros. Olha, infelizmente, o relacionamento ele é manco nesse sentido. Um vai estar muito à vontade, enquanto o outro não estará. E isso é uma ordem bíblica, tá? Quando nós falamos ainda da independência, é possível que gere-se uma dependência de terceiros. Você quer ver uma dependência muito comum? Dependência financeira. Ou seja, a Bíblia instituiu que o homem ele deve ser o responsável pelo sustento da casa e manutenção da casa. Mas em algum determinado momento, as cobiças do homem de se ter coisas, de se conquistar coisas, se torna tão grande que ele agora abre mão daquilo que ele ganha e ele começa a fazer compromissos além daquilo que ele tem. É quando ele começa a fazer financiamentos, quando ele começa a fazer empréstimos, e agora ele se torna dependente financeiramente de um banco, de um agiota, de uma instituição financeira, e agora ele já não tem mais o domínio e o poder sobre a tua casa. Agora ele já não pode tomar decisões de curto prazo, porque isso comprometeria totalmente a independência da família. Tá percebendo? É uma forma de você perder a dependência. Aí você pode me perguntar assim: credo, Diego, então significa que um casal que se endivida destrói o casamento? Você quer destruir o seu casamento? Faz o seguinte: você ganha, juntamente com o seu esposo ou com a sua mulher, 2 salários mínimos.
tá? Vocês têm R$ 2.000 por mês. E vocês vivem, vocês riem, vocês compram um sorvetinho no final de semana, tá tudo certo. Se endividem. Tira o sorvetinho do final de semana, tira o dinheirinho da gasolina para ir lá na beira do lago no final do mês, tira o dinheirinho do churrasco, começa agora a não entregar dízimo e oferta para você se sentir ruim lá na igreja, sabe? Comece a se endividar. E você estará dando um enorme passo para obter um estresse, uma insegurança, principalmente da mulher no marido. Mentiras, porque agora credores começarão a ligar, começarão a bater na sua casa, poderá passar por humilhações, apreensões de bem, penhoras na conta bancária. E se você quiser destruir o teu casamento, se endivide. E você vai ver para onde que ele vai, tá? Ainda falando da independência, existe a possibilidade de um determinado momento existir agora uma dependência emocional de terceiros. Ou seja, agora o marido ou a esposa começa a se sentir muito feliz, se sentir muito bem e querer muito estar na companhia de terceiros. Ou seja, na companhia de amigos, de irmãos de igreja, de parentes, seja lá quem for. Ou seja, a felicidade tão somente agora não está mais na companhia do cônjuge. Agora, um dos cônjuges estão dependendo emocionalmente para se sentir bem, para se sentir amável, para se sentir aceitado na companhia de terceiros. E se você quiser destruir o seu casamento, comece a ser mais feliz na companhia de outras pessoas do que do seu cônjuge. Aí você vai ter um problema seríssimo. Porque aí do emocional você passa para o afetivo, o espiritual já bagunçou tudo e quando você menos vê, um adultério já aconteceu. Tá vendo? Independência, é isso que um casal precisa. A partir do momento em que vocês começam a depender de qualquer coisa, de qualquer situação fora do casamento, agora vocês estão dando um enorme passo para destruir o casamento. Tá? Esse foi o primeiro passo. Agora nós vamos falar do segundo. Quando nós falamos a respeito do compromisso social, que era o segundo fundamento, quando nós pensamos em duas pessoas que são vistas como uma só carne, tudo que uma faz, a outra faz, eu acho que a gente pode nomear isso como cumplicidade. Cumplicidade, ou seja, ambos estão no mesmo barco. Se houver uma vitória, ambos levantarão o troféu. Se houver um crime, ambos irão para a cadeia. Cumplicidade. O segundo princípio, quando a Bíblia fala de compromisso social, traz essa referência de cumplicidade. E agora tem como você violar isso. Você sabe como você começa a causar uma crise no seu casamento com base na cumplicidade? Isolamento social. Essa palavra ficou famosa, né? Em tempos de pandemia, isolamento social. Só que esse isolamento social é um dos cônjuges isolar socialmente o outro. Como que é isso? Ah, vai ter uma festa na empresa. Mulher, é na empresa, meu chefe vai estar lá, né? É só colega de trabalho, a gente só vai falar sobre trabalho, não seria bom você ir. A esposa, o marido, falou, olha meu bem, hoje vai ter uma festa lá na igreja, né? Uma celebração. Mas assim, como você não gosta disso sempre e tal, eu vou sozinha. Esquenta a cabeça não. Ou senão o outro diz assim, olha, é aniversário de um primo meu. E eu vou lá, poxa, é minha família, né? Você tá com problema com aquele outro meu primo, então é melhor eu ir sozinho. E agora você começa a isolar o outro dos teus compromissos sociais. E agora você e seu cônjuge, que deveriam ser vistos como uma só carne em todas as esferas sociais, agora já não é bem assim. Agora é possível que eu veja o João num lugar, mas a Maria está em outro lugar. E agora você começa a fazer um isolamento social. Esse é um grande passo para você destruir um casamento.
Tá? Uma outra situação seria negativa social. O que seria negativa social? Qual que é a diferença do isolamento social? O isolamento social, eu vou viver minha vida social independente da do meu cônjuge. A negativa social, eu vou mentir ou vou ocultar para terceiros acerca da minha condição matrital, né? No caso agora. O que seria isso, Diego? Seria aquele caso do homem ou da mulher que quando vai trabalhar tira aliança, que tem uma rede social só com a foto dele e sem a declaração do seu status social, ou seja, do seu estado civil, né? Se ele é casado, se ele é solteiro, ele simplesmente ignorou aquela parte. É aquele cidadão que numa conversa com uma pessoa que está conhecendo, tocar no assunto de família é o último interesse. Ou seja, a pessoa agora ela começa a se promover individualmente. Eu fico pensando que quem está assistindo esse vídeo e está buscando a restauração do casamento, parece que agora, quando eu falo isso, passa um filme, né? Na cabeça. Parece que agora começa a ficar claro que alguma dessas coisas aconteceu no casamento. Esse isolamento, talvez uma dependência financeira, ou dependência dos pais, ou uma dependência emocional. É lamentável. Mas o intuito desse vídeo não é que você que está passando pela restauração fique mal, ou tão somente fique constrangido, né, por estar agora identificando algumas causas que pode ter dado o fim do seu relacionamento, mas para que você também aprenda e consiga identificar a fim de melhorar e ajustar isso para a restauração. E para você que está casado hoje e está percebendo que o casamento não está bem, então agora eu estou mostrando para você algumas formas de você destruir esse casamento. Ou seja, a partir do momento que agora começa a ter uma negativa social, de mentir ou ocultar a real situação civil, agora você está dando um enorme passo para destruir o seu casamento. E todos esses dois princípios eles vão culminar nesse terceiro princípio que nós vamos falar agora. A intimidade. Você consuma um casamento, Deus transforma vocês dois em uma só carne com o sexo. E agora quando nós começamos a negligenciar o sexo, agora nós temos um problema seríssimo. O casamento começa com o sexo. E ele termina pela falta do sexo. Também. Presta atenção. Uma das coisas que pode acontecer para você que quer, que anseia destruir o teu casamento, e lembrando que eu estou sendo sarcástico ao dizer isso, tá bom? Mas se você quer destruir o seu casamento, você ignora o que é dito em 1 Coríntios 7, verso 4, que fala assim que a mulher não se negue ao seu marido e nem o marido se negue à sua mulher, porque o corpo de um pertence ao outro. Ou seja, você quer destruir o seu casamento? Pare de ter relações sexuais. Pare de ter relações sexuais. Comece a declarar ao seu marido que você está com dor de cabeça. Comece a declarar à sua mulher que você está cansado do serviço. Comece a declarar para o seu cônjuge que você não anda com vontade. Comece a declarar que o estresse do dia a dia está tirando o seu libido. Negue-se sexualmente. E agora você está destruindo o seu casamento. A Bíblia ainda fala mais. A Bíblia fala que quando você se nega sexualmente, você está abrindo uma porta para o diabo. Ou seja, todos os outros itens que eu coloquei, de fato é uma porta, né, para o inimigo fazer um estrago. Mas a negativa sexual, a Bíblia escancara como isso é destrutivo em um relacionamento. Agora presta atenção. Talvez não seja esse o problema, você nunca se negou sexualmente ao seu cônjuge, então o seu casamento está bem por esse aspecto. Mas existe uma outra forma de você destruir o seu casamento com referência sexual. A Bíblia diz assim, no livro de Hebreus, que o casamento
é santo e o leito do casal deve ser imaculado. O que significa isso? Significa que as tuas relações sexuais, elas precisam ser puras, lícitas aos olhos do Senhor e saudáveis. A partir do momento que você começa a introduzir impurezas, imoralidades sexuais no seu leito matrimonial, agora você está dando um enorme passo para destruir o teu casamento. Práticas sexuais que são contrárias à natureza humana, como por exemplo sexo anal, sexo a três ou qualquer outra parafernália que você invente para colocar no ato sexual que vá além daquilo que Deus criou, tudo isso é uma imoralidade que vai contaminar o teu leito. E quando você contamina o leito, é importante dizer que a sequência do verso, quando é dito assim que o casamento é santo e o leito deve ser puro e imaculado, vírgula, porque os adúlteros e os imorais Deus os julgará. Ou seja, existe uma condenação fortíssima aqui. E Deus trará juízo aos que maculam o leito matrimonial. Ou seja, as tuas relações sexuais não devem ser regradas a bebidas alcoólicas, a entorpecentes, a pornografias, a sodomismo, a outros tipos de relações ilícitas, a terceiros, a trocas de casais, seja lá o que for contrário ao que Deus instituiu, se torna algo ilícito, macula o leito. E olha, pode ter certeza, isso vai destruir o seu casamento, tá? E por fim, quando a gente fala de sexo com uma terceira pessoa, o adultério. E o adultério é a causa mais destrutiva de casamento que existe nos dias de hoje. É a forma mais eficaz de destruir um casamento. E sabe, quando nós falamos da forma mais eficaz de destruir um casamento, você não sabe o quão presente esta fórmula de destruição está no seu casamento. Presta atenção. Quando você liga a sua televisão, o adultério entra na sua casa por meio de filmes, novelas, seriados, propagandas. Quando você vai para as suas redes sociais, o adultério está entrando na sua casa por meio de postagens de homens malhando na academia sem camisa, mulheres de biquíni na praia, sabe, e tantas outras insinuações pornográficas. E você está destruindo o seu casamento. Quando você vai a lugares onde existe uma exposição à nudez, quer seja uma praia, um clube, onde você está expondo o seu cônjuge e expondo a si mesmo a contemplar a nudez de terceiros, lembrando que a Bíblia diz que a nudez do homem pertence à mulher e que a nudez da mulher pertence somente ao marido. Ou seja, quando você começa a contemplar a nudez de terceiros, você peca. E você começa agora a colocar adultério na sua mente. E a Bíblia é clara em dizer, Jesus disse isso, que todo pecado começa aqui, ó, na mente. E aí quando o pecado começa na mente, é questão de tempo, ele cria forma e ele concebe. Ou seja, se você quiser realmente destruir o teu casamento, permita que o adultério entre na sua casa. Vai ser você ou seu marido. Vai ser você ou sua esposa. Um dos dois vão acabar caindo nessa armadilha. Então, vamos falar abertamente agora? Quer salvar o seu casamento? Passa reboco. Cuide desses pilares, dessas 3 bases, para que elas não venham a ruir. Se porventura esse vídeo te abriu os olhos de algo que anda acontecendo no seu casamento, e agora você já sabe que isso vai levar à destruição, olha, hoje é o dia de você começar a reparar essa brecha. Hoje é o dia de você começar a restaurar esses pilares. Hoje é o dia. Amanhã pode ser tarde demais. E se Deus te trouxe aqui para você ver esse vídeo hoje, é porque hoje é o dia de você salvar o teu casamento. Tá bom? Família,
Espero ter esclarecido algumas dúvidas, ter te ajudado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê um like no vídeo e preste atenção, eu leio todos os comentários. Se você acha que faltou alguma coisinha a mais, se você quiser compartilhar a tua experiência, deixa aqui nos comentários, tá bom? Quem sabe o teu comentário não chame tanta atenção e eu faço um vídeo talvez esclarecendo uma dúvida, trazendo algumas outras referências, tá bom? Fica com Deus, família. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.